gravação. Muito bem, então vamos começar com o tema. Então, o título é, né, paranormal para ser original, né? É uma pergunta. Então, tem essas três palavras que nos ajudam a estruturar essa conversa. Então, vamos imaginar que, pelo menos aqui no Brasil, eu me lembro bem, no dia 9 de março, eu acho que até então a gente estava num estado de normalidade, era normal, a gente estava vivendo as nossas vidas e acompanhando minimamente as notícias, mas eu me lembro bem desse dia porque eu estava num workshop num cliente justamente no dia em que a bolsa aqui no Brasil derreteu, né? Então, de cara, aquilo que era normal teve uma quebra e aquela foi a semana que começou toda a mobilização ou tomada de decisão para entrar em quarentena, né? Naquela semana, se não me engano, no dia 9, 10, 11, 12, a Organização Mundial de Saúde declarou que era um estado de pandemia e nós na Atma, por exemplo, logo na sexta-feira, e no nosso caso é uma operação simples, né? Por ser uma empresa com poucas pessoas, a gente já começou o processo de quarentena e a gente percebeu os nossos clientes, o mercado fazendo esse processo, né? E aí, olhando para aquilo que é comum, né? Então, como foi dito aqui, né? Assim, a gente entrou num lugar comum, né? Houve uma quebra da normalidade, a gente entrou num lugar comum e o original, que eu acho que tem uma brincadeira aqui, né? Tudo isto foi gerado por algo extremamente original, chamado coronavírus. Então, se tem aí um protagonista nessa história muito original, muito específico, é o coronavírus. Então, pegando essa metáfora, essa lógica, eu quero mostrar para vocês as características de cada um desses atributos, né? Do que é normal, do que é comum e original, para a gente começar a dar o tom da conversa. Então, a gente entende aquilo que é normal, aquilo que é conforme a norma, aquilo que é regular. É também o que é comum e está presente na maioria dos casos, né? É habitual, natural, usual, tudo que é permitido e aceito socialmente, então disse da pessoa que não tem defeitos ou problemas físicos ou mentais, né? Então, também, assim, uma pessoa normal, né, seria isto. Então, como eu disse, a gente estava vivendo numa normalidade e, curiosamente, tem algo acontecendo e a gente tem conversado com muita gente dentro das empresas e com familiares, amigos, né? Existe conscientemente ou inconscientemente um desejo de volta à normalidade. Eu vou dar um exemplo. Hoje eu recebi um e-mail de uma pessoa que me pediu o link para ver o conteúdo do último talk que falava sobre dançando com medo, né? E ela escreveu no e-mail, achei muito interessante, ela falou assim, tá tudo bem aqui e tal, eu não vejo a hora de voltar à normalidade. Então, é tão curioso porque por que isso acontece, né? Quando a gente está num cenário de incerteza, o que a gente tem de mais concreto é a nossa memória, é a memória do passado. Então, um exemplo que eu me lembrei hoje, na semana passada, a TV Globo, ela fez uma coisa que você fala assim, puxa, será que ela faria? E por que ela fez? Ela passou a reprise da final da Copa do Mundo de 2002. Assim, cara, mas por que isso? Porque, assim, é uma forma da gente resgatar uma normalidade, naquele caso, assim, algo muito coletivo e prazeroso para o brasileiro, né? Afinal de contas, nós ganhamos a Copa de 2002. Puxa, por que ela entrou não fez a reprise da Copa de 2014 do 7-1? Porque assim, a gente se apega no momento de incerteza, e é humano isso, naquilo que é normal e melhor, de alguma maneira. Então tem muita gente, todos nós, de um jeito ou de outro, a gente está buscando voltar ao normal, né? E aí tem a questão do comum, né? O que é comum? Então, se você puder mostrar, Dani, é o que pertence a dois ou mais elementos, né? Ele é realizado por duas ou mais pessoas, feito em comunidade, que apresenta características compartilhadas pela maioria, também é habitual, e que não se sobressai ou não se destaca, tipo vulgar, né? Vulgar, e que ocorre com frequência. Então, de fato, nós estamos, a partir desse rompimento da normalidade por algo extremamente original, num estado comum
coletivo, talvez nunca vivido por nós. Então, alguns exemplos. A maior parte das pessoas está sendo orientada, não é uma norma isto ainda, mas é uma decisão que a gente está em quarentena. Então, o nosso trabalho, por exemplo, a nossa forma de se comunicar, ela é comum. O nosso jeito de fazer compra hoje é comum. O nosso jeito, por exemplo, de ir, entre aspas, a um restaurante é comum. Eu tenho que pedir pelo aplicativo. Então, é como se nesse momento a gente tivesse, a partir da ruptura, num estado comum, assim, muito grande. Isto, de certa forma, nos traz parâmetro para lidar com essa realidade, né? Então, puxa, se o meu vizinho também está em quarentena, se o outro país também está, enfim, puxa, parece que essa decisão correta a ser tomada, né? E, por fim, original. O que é original, né? É relativo à origem, que representa a origem de algo originário, primitivo, que não existiu, nunca ocorreu antes. É de caráter inovador, que revela autenticidade, que vem de fábrica, de características próprias, sem semelhança com outro, é sui generis, e que demonstra excentricidade e disse de pecado primitivo. Então, quais são as provocações aqui que a gente se tem feito e que a gente gostaria de, nessa conversa, fazer também? O quanto que a gente consegue se reorganizar individualmente, coletivamente, compreendendo minimamente como cada um está vivendo a questão do novo normal, né? Então, não sei se vocês já viram esse termo, e aí, mais recentemente, começaram a aparecer uma série de relatórios de tendências, né, do que seria o novo normal, e tudo indica que, assim, aquilo que é a minha memória, exemplo da Copa 2002, assim, não vai ser a mesma coisa. A gente entra no novo normal num estado potencial de comunidade como nunca visto antes. Então, eu dei um exemplo na conversa que eu estava tendo aqui com o Dani antes da gente entrar nessa conversa, que assim, se assemelha muito ao que a gente está vivendo, né, com as guerras, né, ou outras crises, né. Então, é muito comum quando você ressurge, né, de algo que cria uma ruptura grande, você criar comunidade. Então, pela primeira vez, a gente está tendo a oportunidade de criar uma comunidade global, mas, e aí que vem, acho que a provocação, eu quero passar a palavra para a Marisa e para o Dani, vai depender da nossa originalidade. E a originalidade, ela é simples quando a gente olha para um slide, olha para uma definição do dicionário, mas em termos de comportamento, num contexto de incerteza, de crise, assim, ele é extremamente desafiador. Então, deixo aqui a palavra para Dani, para o Dani e para a Marisa, para a gente continuar. Mas esse é o pano de fundo. Então, imagine essas três palavras, elas misturadas na cabeça, coração de cada um de nós e com um todo, né? Acho que uma visão inicial que eu estava refletindo sobre esse ponto, quando a gente olha para o contexto das organizações e ainda nessa relação do comum, do normal e do original, as práticas de gestão de pessoas começaram a em mudar o meio, né? Então a forma como a gente fazia a gestão de pessoas, como a liderança se demonstra, agora tem um novo dispositivo ali no meio, que antes era face to face e agora tem um computador, tem um sinal que cai, tem as interrupções, enfim. Tudo isso continua acontecendo, mas o lugar comum, ou seja, as práticas, a forma de liderar, o que a gente entende por desenvolvimento humano, por liderança, por práticas de saúde, treinamento, tudo isso continua no mesmo lugar comum, apesar de eu ter mudado o meio, né? E aí essa tentativa de encaixar o comum, né, a normalidade nesse novo comum, está começando a dar um barulho, né? Porque nem todo mundo está confortável com essa nova forma de trabalho, com essa nova forma de operar, que veio funcionando até aqui,
mas no novo contexto começa a perder alguns elementos que nutriam essa forma, que tornavam ela efetiva, né? Então, a minha primeira reflexão e visão que eu trago é o que era comum em gestão de pessoas em liderança, que começa a precisar de originalidade, que precisa trazer aquilo que é essencial, o que nasce de necessidade a partir daqui, a partir do presente, e não das memórias que a gente trouxe até então, né? Então, essa relação dentro da organização está numa transição, ao meu ver, né? Numa curva, onde eu começo a fazer as mesmas coisas que eu fazia, de um jeito um pouco diferente, eu começo a olhar para as outras empresas, o que você está fazendo aí, o que você está fazendo aqui, e a gente começa a fazer essas coisas comuns, até o momento que a gente vai parar e falar, e aí, o que tem de original para nascer a partir desse novo comum? Então, acho que é uma primeira visão que eu queria trazer em relação a como essas três variáveis estão passeando, navegando dentro das organizações, pelo que a gente está vendo, pelas conversas que a gente está fazendo com as pessoas. O que eu sinto quando eu vejo essas três palavras, e para mim o normal, a questão da segurança, né? Em alguma dimensão, a gente quer ter essa sensação de segurança. Então, em alguma dimensão, a gente precisa deste normal, né? E aí é como que eu trabalho nesse normal, questionando ele, porque muda muito rápido o que é normal. Já mudava, e essa foi uma conversa que nós tivemos na preparação desse talk. Então, já tinha uma mudança do que era normal e estava vindo num crescente muito grande. E a sensação de que eu preciso de segurança, logo eu quero segurar essa normalidade e permanecer nela. E muitas vezes, sim, me dá esse lugar seguro, mas com menos possibilidade de transformação se eu ficar muito tempo. A sensação que me dá é que tanto normal como comum como original, eles caminham, e cada um de nós numa velocidade diferente pelo observador que eu sou do mundo. Mas eu preciso que isso tenha esse ciclo de normalidade. Agora, quanto tempo eu fico nele? Eu acho que essa é a questão. Quanto tempo eu preciso dessa normalidade para gerar essa segurança para que eu possa me reinventar, para que eu possa ver aquilo que não está bem para mim, para que eu possa evoluir. Então, se a gente olha para o planeta e para aquilo que era normal, com toda a poluição, com tudo que nós, seres humanos, estávamos fazendo, muito rapidamente o normal do próprio planeta se transformou. E ele passou por essa fase e ele criou uma outra fase, né? Que é uma fase mais original, que vem literalmente de como eles são, né? Como tá os mares, como tá os rios e como estão as pessoas. Aonde está esse lugar? E para mim isso é o meu maior questionamento, desse lugar autêntico, desse lugar único. Então, para mim, é isso que mais me inquieta. E enquanto eu lia de novo esse slide, me veio uma outra coisa, que eu tenho uma enteada especial. E a gente fala assim, ela fala assim, você sabe que você é especial? Ela fala assim, sim, eu sei. E a gente fala assim, o que é ser especial? Ela fala, é ser única. Então, para mim, tem a ver com essa originalidade. Então, como que a gente consegue, nesse lugar original, ser quem nós somos? Se você quiser avançar um pouquinho, Dani, acho que vale aquele slide da outra pergunta. Então, acho que vale abrir para vocês, se vocês puderem colocar no chat, assim, o que é para você a nova normalidade, né? Daquilo que você tem de
horizonte, né? Mesmo na incerteza ou com informações que você tem, o que você acha que vai ser a nova normalidade? E aí, sem certo e errado, só tragam Sim. até mais de uma ideia. Se está em dúvida, pode colocar as duas, tá tudo certo. É porque, né, assim, nós não sabemos, É. nós temos ideias do que pode vir a ser. Né? O Edu trouxe acreditar mais na disrupção como possível hoje. Isso é, assim, a disrupção e a originalidade, elas estão intimamente ligadas, né? Então, acho que tem, já que a normalidade, né, como a Marisa comentou, né, o tempo vai ser cada vez mais rápido o rompimento dela, como se original hoje e amanhã também e todos os dias. Né? E também vem essa palavra do acreditar mais na disrupção, né? Então, mais do que ser, antes de chegar no ser, tem um crer que aquilo vai acontecer, um crer para ver, antes de ver para crer, né? Isso. Aí a Renata trouxe maior integração e conexão entre as pessoas. Aí a questão do comum, né? A gente está num lugar comum como humanidade. De fato, assim, nós estamos vivendo o risco, por exemplo, né, de vida. Né? Acho que tem uma coisa também dos acordos e dos contratos, né? Existe sim a possibilidade, na nossa visão, de que a forma de fazer acordos, os contratos, as relações, o centro de gravidade, né, passa a ser um outro e o outro. Né? Obviamente, vai depender da originalidade de cada um de nós. Por quê? Porque, lembre-se, vão ter pessoas que, ao menor sinal de possibilidade, mesmo que ilusória, de volta à normalidade, tem gente que vai querer voltar. Assim, eu não preciso ir muito longe, né? Se você olhar o cenário brasileiro, político, etc., tem esse movimento já presente, né? Mas cabe a cada um de nós a nossa originalidade. Quer ler esse aqui, Marisa? Assim, não usar o passado como desculpa, tipo, isso aconteceria no dia em que o mundo todo parasse. Interessante isso. A Suzy, possibilitar que algo realmente novo possa emergir e que possa ser melhor. Por que não? Acho que a pergunta por que não é uma pergunta que provoca, né, o original aparecer em nós. Né? Essa questão que o Nono traz da dança, né? Em função de acreditar e confiar nessa sabedoria do planeta e dançar com ele, é isso, né? Como que dança é essa para eu não pisar no pé do planeta? Porque para mim tem esse lugar de como que eu aprendo a dançar. E para isso eu tenho que olhar o ritmo do outro, eu tenho que entender o meu ritmo. Tem um lugar eu e o outro que faz uma diferença. E Sim. tem também uma escolha de dançar, na minha visão. Uhum. E como cada um está passando por essa mudança dentro da sua curva individual aí de emoções e de pensamentos, podem ter pessoas que não querem dançar nesse momento. Não, eu quero ficar parado e eu quero esperar. Eu quero esperar para ver que dança vai ser essa. Eu quero assistir essa dança acontecer. Então, como que é observar essas diferentes disposições para a dança nos contextos que a gente está. Então, na família você vai encontrar pessoas dispostas a dançar, no trabalho vão ter outras pessoas que estão dispostas a dançar. Então, olhar para a disposição da dança além da dança. O Neysan trouxe aqui, percepção de que como as coisas eram, chegou no momento de uma decisão global de mudança. É como se todo mundo não tivesse escolha, mas sem ter escolha, né? Tem um impulso maior que assim, precisamos caminhar, né? E eu tenho repetido, e para quem já me escutou, a questão de que o mundo foi equalizado. Né? Então, para mim, tem esse lugar que o Ney Santa está trazendo, que é como que eu olho para isso, né? Qual que é a minha decisão nesse momento? E a gente vai falar, e eu estou bem inspirada com o Viktor Frankl,
que foi uma pessoa, um psiquiatra que viveu no campo de concentração, e ele traz muito que entre o estímulo e a resposta eu tenho uma liberdade de escolha. Então, como que eu escolho me conectar com esse planeta e fazer uma mudança, ainda que possa ser pequena, mas se eu faço, você faz e todos resolvem fazer, este impacto no sistema muda. Assim como nós somos obrigados a ir para o isolamento social, o impacto no sistema mudou. Então, houve uma mudança. Agora, como que eu faço essa mudança? Porque o vírus me obrigou. Agora, quem sou eu nessa situação do vírus e como que eu escolho fazer isso de um lugar consciente com uma ação efetiva? Sim. E pegando um gancho, Marisa, eu acho que existe uma coisa, né, que todos nós estamos à espera, né? À espera de uma vacina, né? Assim, para a gente poder voltar ao mínimo de estado de normalidade que garante a nossa vida, né? Então, tem coisa que a gente vai ter que esperar, né? Que tem um nível de especialização tamanho, né? Que assim, tem um monte de gente nesse exato momento que está quebrando a cabeça ali, assim, e muito em breve nós vamos ter, né? Ah, em breve, estima-se aí, eu estava vendo assim, até para ver o quanto que isso mexe no estado de normalidade, né? Vocês imaginam um processo totalmente burocrático para você colocar uma vacina, né, à disposição de nós, né? Já tem uma série de protocolos que estão sendo quebrados, revistos, para que na hora que tiver, assim, chegue rapidamente para a gente, né? Mas eu estou dizendo isso porque assim, tem coisas que nós vamos ter que esperar e que não estão na nossa alçada. Mas tem uma série de outras que é arriscado a gente esperar. Uhum. Que eu acho Sim. que entra a conexão que você, né, a gente vai fazer, você vai falar mais disso, né, no exemplo do Viktor Frankl, que existe uma diferença entre esperar e esperançar. Porque se confunde assim, eu tenho esperança de que esse negócio vai passar. Ótimo. Mas isto é esperar, se eu não fizer nada. E tem uma importância da esperança, que é minimamente a tua visão de futuro possível, né? Então, é como se a gente estivesse olhando e falando assim, eu acho que esse futuro aqui pode acontecer. E aí, sem a ação, ele fica nessa imaginação e não se cria nada. Eu queria chamar a atenção por um comentário da Jordões aqui, que fala sobre seguir o fluxo interno, se respeitar, mas também aceitar o que está emergindo de fora. Teve um check-in no início que falou sobre essa introspecção obrigatória, né? Esse contato consigo, que o momento está trazendo. E eu vejo isso também em vários campos, tanto nas organizações quanto fora dele, que é esse seguir o fluxo interno em relação à produtividade, por exemplo, né? Então, as pessoas trabalhando 20 horas, as pessoas trabalhando 14 horas, né? Isso entrou na nova normalidade, a gente já pode dizer isso, né? Se sim, o quão isso se sustenta, né? E aí eu linko com esse seguir o fluxo interno, que é, em algum momento, eu penso que as pessoas vão começar a observar esse fluxo e entender qual é o meu fluxo produtivo, né? Qual que é o que é produtividade para mim? E aí, consequentemente, os times vão começar a discutir isso. O que é produtividade para a gente? E é uma chance de trazer os modelos de trabalho que a gente estava tentando colocar, transformação ágil, transformação digital, onde os times se regulam, onde os times conversam. Talvez seja mais um convite, né, nessa nova normalidade. Como que os times começam a perceber o seu fluxo como time, como indivíduo e se autorregular. Então tem um movimento aí que impulsiona, né, saíram alguns memes na internet sobre o que acelerou a transformação digital, que foi o corona, né? Depois de tantas ações políticas, projetos, foi o corona que acelerou, né? E no final do dia, esse acelerar, se a gente for traduzir aqui com o nosso olhar, o que as pessoas estão mudando na engrenagem que está fazendo criar uma nova realidade, né?
E eu acho que mais do que a velocidade em si, ou metodologias ágeis, etc., quando a gente olha para a organização, e o que você acabou de falar, então, quantos de nossos clientes dizendo assim, cara, a gente já podia ser remoto há muito mais tempo, e ficamos em vários comitês, em várias reuniões, e o coronavírus veio e disse assim, então, ó, faça acontecer em alguns poucos dias. E se desconstrói organizações gigantescas para que isso possa ter segurança de informação e tudo mais, e cada um na sua casa, né? Correndo riscos, sem dúvida nenhuma, vários riscos, mas é o que é possível. E eu acho que tem um lugar, para mim, que é esse lugar que entre a mudança e a transformação tem um negócio chamado transição. E essa transição, ela não é perfeita, ela é possível. Então, assim, o que é possível para hoje? Porque a perfeição, ela não existe, a gente fica querendo atingi-la. E isso faz com que a gente deixe de chegar nessa transformação. E eu vejo eu mesma, dentro da minha vida, dentro do observador que eu sou, percebendo que tem coisas que eu já posso mudar e que eu estou só procrastinando porque eu quero entender, porque eu quero compreender. E aí, como nós mesmos brincamos entre nós, esse universo de consultores coaches, né, que ficam sempre numa elucubração e acaba muitas vezes deixando de atuar. Então, como que eu posso agir? Porque não vai ser perfeito. Então, o gestor que hoje foi para dentro da sua casa e tem que fazer uma gestão à distância, não dá para ser perfeito, dá para ser possível. Só que como ele tem uma atitude dentro dessa possibilidade, como ele age, e aí novamente a diferença entre esperar e esperançar. E quando eu realmente consigo esperançar, eu tenho uma ação dentro do que é possível. Tem coisas que eu vou ter que esperar? Sim. Eu não posso fazer vacina, porque eu não tenho competência para isso. Mas tem gente que tem e está realmente fazendo acontecer. Como que a gente vai fazendo essa dança novamente? Legal. Dá para ir para a próxima. Tem um comentário aqui da Renata. Sim. Esse é um dos maiores ganhos disso tudo para mim. A aceleração das N transformações no ambiente de trabalho. E aí eu queria compartilhar uma visão que eu tive de ler um artigo de um profissional que é especializado em transformações digitais. E aí ele usou esse exemplo. Ele falou, se você acha que o corona acelerou a transformação digital, você não sabe o que é transformação digital. Né? E aí o que a Marisa trouxe de transição, né? Então esse primeiro impulso fez a transformação digital acontecer ali na prática, né? No body set, vai e faz, né? Acontece. Só que a transformação digital tem outras dimensões que passam pelo mindset, que passam pelo heart set, que é como a gente chama o significado aqui na Atma. Então, assim, como que é a transformação a ser acelerada só por um pedaço, só por uma dimensão, né? O quão esse carrinho vai continuar andando de verdade ou vai ter uma hora que eu falar, não, peraí, tem que mexer nas outras peças também, porque só mudou a roda, colocou a roda de uma Ferrari, mas a gente ainda continua numa bike, né? Então, é interessante essa outra visão, Renata, dessa... E aí, se você quiser compartilhar como chega para você, né? Que a transformação foi acelerada só em das dimensões, né? As outras é a transição que a Marisa comentou. Eu quero aproveitar, Dani. Nós estamos vivendo, nós somos uma empresa que está vivendo exatamente o que está todo mundo... É comum, né? Está todo mundo, enfim, tentando se adequar e fluir nessa transição. Hoje de manhã nós tivemos uma reunião, né, interna da Atma, onde uma espécie de uma conversa, um ritual, que a gente simulou a queima daquilo que não faz mais sentido para a gente ir adiante. Né? E quando o Dani traz essa coisa, né, do que a gente chama de mindset, heart set, body set,
quando a gente fala disto tudo, dessa transição, dessa nova normalidade, tem um aspecto que eu acho que ele é fundamental, que é a emocionalidade, né? Que é assim, acho que a gente vive todos os dias um coquetel de emoções que vão assim de todas as nuances, todo o espectro emocional, né? E aí uma fala acho que da Ana, né, que eu tenho visto e às vezes a gente também, mas assim a gente tem se questionado pelo volume de trabalho. Eu tenho a impressão, tem um monte de coisa que está começando a ficar escancarada que não tem sentido nenhum com relação ao trabalho. Vou dar um exemplo. Se a gente olhar, né, para novas formas de gerir uma conversa remota, nós vamos perceber a quantidade de tempo e as coisas que não faziam sentido lá atrás, em reuniões presenciais. Pegando o exemplo de um cliente que foi identificado que na cultura deste cliente existiam muitas reuniões, porque as reuniões eram lugares para as pessoas aparecerem e de alguma maneira serem lembradas lá no processo de avaliação de performance. Então, assim, cara, eu preciso participar daquela reunião, eu preciso falar alguma coisa, fazer algum comentário, me posicionar. Cara, acabou. Acabou. Então, eu arrisco dizer que tem uma série de coisas que não servem mais e não tem nenhum sentido. Só que se a gente não olhar para isso, e olhar para isso, tomar decisões do tipo, esse projeto não faz sentido, isso aqui que nós estamos fazendo, que era bom até um tempo atrás, não tem mais nada a ver, exige coragem. Eu acho que tem um convite para construir essa nova realidade que vai precisar de coragem do tipo, cara, não dá mais para fazer isso. Não faz mais sentido fazer dessa forma. Enfim. E dentro dessas emoções aparecem também, a gente teve uma semana sobre medo, mas eu já tive com clientes que me dizem assim, e como que eu vou saber se eles estão trabalhando de casa? Aí eu virei para ele e falei assim, então, você não vai saber. Como era, do jeito que era, da forma que era, não tem como você mensurar se ele está ou não trabalhando. Porque você não vê fisicamente, e aí é assim, o que é que está faltando eu soltar em termos do que era a gestão de pessoas e do que é produtividade para eu conseguir agora ter uma outra relação com o meu colaborador que é completamente diferente. Isso dá muito medo, porque assim, aonde está escrito? Quem fala sobre isso? Quem garante para mim? Então, não tem garantia. O que tem quais são as ações que você precisa fazer com o seu time e acordos novos para que o resultado aconteça, porque as empresas não são filantrópicas, elas precisam de resultado. Como que a gente chega nesses resultados? É por um método diferente e a gente vai descobrir juntos. E depois tem uma... Pode falar. Você ia falar alguma coisa, Dani? Essa fala da Marisa, de um gestor que está se perguntando como que ele vai fazer o controle, para mim é curioso, porque às vezes, quando a gente olha para outra realidade, ele também não tinha um controle, né? Ele olhava, via e falava, não, tá trabalhando. Se desse um zoom, um pouquinho mais de zoom, estava aberta uma página de uma página de compra, sei lá, enfim. E que está dentro da normalidade, tá dentro do comum, mas que na cabeça desse gestor, não, eu estava controlando porque estava todo mundo aqui, eu estava vendo, estava no meu campo de visão. E aí linko também com um comentário que o João trouxe um pouco atrás, que é pensar em voltar ao normal me parece ser buscar uma zona de conforto. Mudou tudo, não tem como ter medo de errar. Então, assim, como que é esse novo controle, esse novo acordo? Né? E se não der certo esse acordo, a gente tem que regular de novo, vai ter que acontecer. Né? Mas sai da zona do conforto e vai para uma zona de aprendizagem. O conforto era, eu estou vendo, então eu sei que estão fazendo. Sim. E a zona de aprendizagem é, eu não estou vendo, mas gostaria de saber se eles estão fazendo. Super. E o resultado, né? Porque que resultado é esse? O que é resultado agora? Sim. E como eu faço o contrato de resultado, desses resultados, dessas metas? Sim. Com relação a essa pergunta, tiveram 2 relatórios
que eu li recentemente, né? Um de uma consultoria de inovação e o outro de uma grande consultoria de estratégia, onde eles diziam o seguinte, né? Que nós vamos entrar numa era do low touch economy ou do contact free economy. Em outras palavras, né, se a gente imaginar, já tem vários prognósticos, né, de alguns setores que vão ser mais impactados, né, por exemplo, a questão de entretenimento, shows, hotéis, restaurantes, turismo, enfim, tem coisas que a gente sabe que por um tempo vai ser comum a gente sair na rua. Eu não sei se alguns de vocês tiveram já essa experiência, eu tenho direto aqui em casa, né, às vezes eu abro a porta para pegar alguma coisa que a gente criou um novo comum aqui no prédio, que assim, infelizmente os porteiros, eles estão agora não só porteiros, mas eles estão sendo ponte de delivery, né? Que eles colocam as coisas no elevador. E teve um dia que eu saí e coincidiu de um vizinho de porta sair também. Eu tive tensão física de estar próximo de um ser humano. Assim, foi bizarro, gente. Então, nós vamos viver um período comum, talvez de readaptação de como é que a interação física acontece. Como é que os corpos se aproximam. Um outro exemplo do que vai ser comum a gente ver gente de máscara na rua. Algo que até pouco tempo atrás, né, a gente via, né, alguns países asiáticos, é estranho você ver alguém de máscara, né? Mas vai ser comum. Então, tem um novo comum que já dá para começar a perceber que ele vai acontecer. Eu acho que tem um outro comum que talvez os pequenos grupos, né, que interagem, eles vão precisar criar os seus novos ritos, seus novos símbolos, né? Me vem muito a ideia, né, quando a gente fala de comunidade judaica, a comunidade judaica ela ganhou muita força no pós-guerra, né? Eles criaram os seus símbolos, o seu jeito, né? E talvez a gente precise começar a criar esses novos símbolos comuns de novo, né? Porque eu fico imaginando que daqui a, sei lá, um ano nós vamos conhecer pessoas novas, virtualmente ou não, e elas têm algo em comum conosco, que elas passaram por esse período, né? E muito provavelmente a gente vai ter conversa. E aí, como é que você viveu aquilo? Teve algum impacto na tua vida, na tua família, etc? Então tem alguns comuns que já começam a emergir, né? Dentro dessa ótica também do novo comum, me vem como é parar para falar sobre o novo comum. Que eu sinto que ele se forma, ele pode se formar a partir da vivência não muito consciente, ali na transparência. Então eu vou vivendo, eu vivo uma experiência toda, e aí no final eu olho no retrovisor e falo, nossa, isso é um novo comum. Eu percebo ele depois que ele já se formou. E aí me veio esse pensamento de como é organizações, grupos, coletivos, comunidade, família, você mesmo. Pausar para falar o que é esse novo comum que eu estou entrando. Né? O que é esse novo comum que eu estou nutrindo, alimentando. Né? Então, antes de deixar ele acontecer e perceber, virou um comum. Né? E a gente nem percebeu se ele é funcional para o futuro que a gente deseja, para a comunidade que a gente deseja, para o trabalho que a gente deseja. Então, esse novo comum ele pode ser discutido, na minha visão. E acho que aí vem a parte final, que é o original, né? E aí, Marisa, acho que vale conectar com o exemplo do Viktor Frankl, né? Que eu acho que ele é uma grande inspiração, que eu acho que definiu, né? Não pelo conceito em si, mas ele definiu e viveu esse processo de originalidade, né? Numa situação extrema. Sim, Viktor Frankl, alguns aqui até conhecem, mas para quem não conhece, viveu no campo de concentração e escolheu ir para lá no sentido de que ele teria condições de sair sozinho do país, sem a família, e ele resolveu ficar sabendo que indo para o campo de concentração ele não estaria com a família,
mas ele queria honrar isso, no sentido que para ele fazia sentido ficar ali. Tinha algo ali que era assim, ainda que eu não fique com a minha família, ainda que eu não sei se eu vou ver minha família, eu fico para viver essa experiência, não no sentido de que é o melhor lugar, mas é o que eu escolho viver. E aí ele traz muito de que, ao entrar no campo de concentração, ele tinha que, todos os dias, encontrar um significado para continuar vivo. E o significado era encontrar bitucas de cigarro ao longo do campo, para que aquilo virasse uma troca com um pedaço de pão para ele poder viver naquele dia, né? E o quanto isso tem um impacto na decisão e na vida dele, porque ele fica 2 anos no campo de concentração, e a outra coisa que ele foi decidindo no meio de estudo foi que ele sairia vivo, divulgaria a experiência dele para o mundo, né? E conseguiria impactar esse novo mundo. E ele estava ali numa situação de eu vou viver todos os dias, e mais um dia, e vou encontrar o significado para isso. E aí, para mim, me chama muito a atenção que qual é o significado nosso de viver nesse dia a dia, escolhendo a melhor alternativa do dia de hoje. Em algum momento aqui, o Dani colocou, outro Dani, que não é você, Dani Pinheiro, que ele trouxe a questão do convite que a vida está fazendo para a gente, do que é essencial. E é isso, tem um lugar de essencial que o Viktor Frankl traz, que para mim é muito impactante, que ele conseguiu enxergar o essencial numa situação que nem se compara com o que a gente está vivendo, né? E ele encontrava todos os dias esse significado. E a outra coisa que eu trouxe também é que muitas pessoas estão dizendo assim, qual é o dia que para tudo isso? Além da gente voltar para o normal, que para o isolamento social, né? E as pessoas ficam assim, não, vai ser dia 22 de abril, eu já ouvi isso. Já ouvi alguns dizendo que vai ser dia 1º de maio, dia 2, né? Porque primeiro é feriado. E as pessoas começam a colocar dias. E o Viktor Frankl, fazendo a comparação, dizia que as pessoas que colocavam dias para que aquilo acabasse sem fazer nada, esperando só que acabasse, elas morriam antes. Ou, no limite, elas se matavam. O que isso tem a ver com o que a gente está vivendo? Qual é a vida que eu quero viver hoje e encontrar esse significado com a minha família, com o meu trabalho. Então, assim, tem uma oportunidade única para mim, que é a oportunidade de fazer a transformação hoje do que não me serve mais. Quando a gente parou na Atma hoje de manhã, foi para um olhar assim, cara, se tem algumas coisas que não comporta mais dentro da empresa, vamos nos desfazer dela hoje. Porque urge em termos de a vida está aqui convidando você para uma mudança. Qual é a mudança imediata que numa escala grande a gente consegue fazer uma mudança coletiva? E pode ser coletiva dentro da empresa, dentro da família, dentro do país, dentro do planeta. Mas como a gente olha para Viktor Frankl, que teve uma sabedoria incrível na minha visão, de criar uma teoria a partir dali e ensinar as pessoas a encontrarem significado, a buscar esse significado da situação que hoje emerge, hoje surge, e que eu posso fazer diferente. E eu estava batendo na mesa de novo.
eles me denunciaram que eu fico tão assim com essa situação que às vezes eu começo a falar e eu começo a fazer barulhos do outro lado. E porque para mim tem uma indignação construtiva de fazer algo. E eu me lembro quando a gente estava conversando e você começou a bater na mesa e surgiu o Viktor Frankl, né? Eu trouxe um exemplo que ele é bizarro, né? Que vamos imaginar que cada vez mais existirão novas normas para nos regular, para que a gente mais à frente a gente tenha a possibilidade de tentar viver normalmente. E aí uma das coisas que estão querendo fazer é nos monitorar por geolocalização e também implementar um tal de certificado de imunidade. Então imagine que eu vou ter lá no aplicativo, assim, eu sou imune, então eu tenho livre trânsito. Eu não estou imune, então eu não posso. Então são medidas normativas e cada vez mais vai ter, por um período pelo menos, né? A gente pode enlouquecer com isso. É chave para a gente resgatar a nossa originalidade, que no fundo é isso, que é qual é a nossa escolha e capacidade de resposta entre esses estímulos que nós já temos frente à quarentena e N outros que vão aparecer, é aquilo que a gente faz. E aí, dando um exemplo pessoal, que eu me vi esta semana numa determinada situação em que eu estava querendo buscar uma referência. Então vinha assim, puxa, mas qual é o livro que vai me ajudar? E qual? E aí eu me dei conta, eu falei assim, cara, não tem. E aí foi uma reflexão profunda do tipo, tá na minha mão a escolha agora de quanto tempo eu vou dedicar a esta emoção, a esta lógica, a esta crença. Então, acho que tem um convite possível, dentre tudo isso, né? A normalidade, o que vai ser comum, o novo normal, chame como quiser, a nossa originalidade, que assim, não esperar que a mudança que a gente quer fazer, que ela venha de fora. Aí entra esperançar, né? Quais são as bitucas que nós vamos todo dia recolher para poder, enfim, chegar onde a gente precisa chegar naquele dia, né? Enfim, da minha parte é isso. Sei, assim, eu poderia ficar horas e horas, porque, assim, em particular, me energiza muito refletir, falar e conversar sobre essas coisas, né? Porque nós estamos no estado de normalidade, de anormalidade, com uma série de comuns já presente, né? Você deve ter oferta de live, de tudo, né? E tudo parece a mesma coisa, né? As interações que a gente tem são esses quadradinhos aqui agora, né? É tudo igual. A gente pode inventar uma ferramenta super original que não é mais quadradinha, é bolinha agora, né? Fica para mim quanto de originalidade cabe dentro do novo normal. Isso. O quanto que cabe? Cabe muito, cabe pouco? Só de parar e olhar para isso, para mim, já é um movimento que a gente estava falando. Precisa ter movimento, né? Qual que é o movimento? Meu xará trouxe aqui, exato. A transformação não é no futuro, não é quando voltarmos, é hoje, é agora. Viver bem é agora, valorizar o presente, tendo a clareza das oportunidades que temos em cada situação de evoluirmos, de superar desafios e sair da inércia. É isso. Acho que o convite dessa conversa era esse justamente. E as vulnerabilidades vão aparecer. Como a gente lida com estar vulnerável. Muito bem, acho que a gente pode caminhar para o encerramento, a conversa final, e aí, se vocês quiserem, um bate-papo aberto mesmo com a câmera, com dúvidas. Da nossa parte, a gente quer respeitar o tempo, mas não quer dizer que a gente precisa ficar preso a ele, tá? Comentei lá 15h15 encerrar, quem precisar sair, por favor, fique à vontade. E agradecemos a presença até aqui. Mas quem quiser continuar o papo, porque eu acho que é importante, eu pelo menos gostaria de
de ver o seu rostinho e te escutar, o que que fica para você disso. Meu rostinho você já está acostumado, mas só coloquei para escutar as pessoas também. Quero ouvir, mas quero ouvir vendo, é diferente, sendo visto. Por vendo. Rê, cadê o Pedrito? Põe ele aí. Tá mamando, Pedrito. Oh, meu Deus. Que povo. Jéssica tá sem câmera ou não quis abrir a sua câmera? Eu tava sem a câmera. Vou testar aqui de novo. Entendi. Peraí. Neison Oi, também. pessoal. Gostei da barba, Neison. Obrigado. Eu preciso ir embora. Eu tenho uma correção de prova para entregar. Ali na cozinha. Estava na cozinha mesmo. Mas agora eu preciso entregar e eu gostei da conversa. Trouxe para uma discussão de conversas significativas os assuntos que estão incomodando a todos. Eu achei que o que eu carrego de certo dessa introspecção coletiva é de que é hora de, embora a gente pareça imobilizado, tem uma série de coisas que a gente pode mudar e ser agente de mudança. E não é só no aspecto da comunicação e da falta de movimentação, mas é realmente no aspecto de não se conformar com o que a gente tinha até agora como normal e talvez jogar fora, como vocês fizeram na Atma de manhã, o que não se adequa mais a um novo conceito de sociedade global. E acho que o vírus está ajudando a trazer esse questionamento. Então, muito obrigado pela oportunidade de participar e pelas visões que vocês ajudaram a agregar na nossa visão individual com a abertura que vocês tiveram nessa 1 hora. Queria agradecer. Obrigada. Tchau. Prazer tê-lo aqui. Obrigado. Obrigado. Obrigado a vocês. Como estão saindo? Agora eu vi a Jéssica. A Jéssica está aqui. Apareceu. Cláudia e Dani estão com câmera também ou não? Tentei. Eu ia mostrar a vida real aqui. Deixa eu colocar. Nós falamos Dani, então não sabíamos se era o Dani. Não, estavam ambos. Aí o Dani teve que correr para uma reunião agora também. E eu estendo roupa e aqui participando com vocês. Eu te coloquei como anfitrião, então está disponível a câmera caso você queira abrir. Tá joia. Ana, tá deixando... Pronto, tô aqui, ó. Prazer, quero agradecer o convite aí para participar desse diálogo. Eu acho que o momento oportuno, melhor não há, né? Acho que toda e qualquer crise pessoal, coletiva, é uma super oportunidade para a gente repensar, refazer e fazer já, né? Isso que foi falado aí. E para mim aqui meus maiores professores são essas coisinhas pequenininhas aqui, que me fazem todo dia me reinventar, revisitar, me curar, cuidar da minha criança interior para eu ser uma pessoa melhor. Então, ouvi-los foi bem gratificante. Obrigada. Obrigada, Cláudia. Obrigado. Para mim, é interessante, a Marisa falou uma coisa da transição, que eu acho que é importante também a gente entender que a gente vai ter que ter paciência, né? Porque, de fato, essa desconexão de velocidades das pontas que o Daniel falou, eu acho que vai gerar, e está gerando muito atrito, e é com isso que a gente tem que ter paciência, porque eu vejo, falando um pouquinho, eu estou tendo a oportunidade de viver tudo isso um pouco de espectadora do mundo corporativo, porque eu estou de licença, então meu filho já nasceu na quarentena, já nasceu no mundo de máscara, no mundo onde a gente tem medo de ver as pessoas, e eu compartilho do Arthur dessa sensação. Minha primeira saída para ir ao mercado, me sentindo The Walking Dead, assim, achei que qualquer hora ia chegar um zumbi
encostando em mim que eu ia ter que dar uma machadada, porque foi uma sensação de pânico quando eu vi o porteiro, que eu queria me enfiar no carro. Então, assim, e eu vejo que as empresas realmente estão tentando acertar, mas está difícil, porque foi tudo tão novo. Então, eu vejo todo mundo de home office, mas com criança em casa, chorando e pedindo para entrar na reunião, mas, ao mesmo tempo, a carga de trabalho não diminui. O discurso vamos aproveitar esse momento para reflexão, mas o trabalho continua chegando no mesmo ritmo. Então, eu acho que a gente, falando da parte profissional, vai ter que ter um pouco de paciência com essa transição e ser também mediador desse processo, porque eu acho que as empresas precisam desse feedback. E a gente, como pessoa, também ter um pouco de paciência. Minhas bitucas são... Eu ainda não achei elas não todas, mas... a partir do momento que eu parei de colocar datas e de tentar achar datas finais, como a Marisa disse, foi que eu comecei a gerenciar a minha ansiedade e começar a tentar achar formas diferentes de lidar nesse mundo com filho em casa, recém-nascido, que não é fácil. E é isso, eu acho que a gente está tendo uma grande, grande oportunidade. Eu, pessoalmente, que sou acelerada, de dar uma parada boa. Então, obrigada pelo convite, que bom que eu consegui, foi no timing certo, que aqui já tá. Começou a chiar. Então, obrigada. Um beijo para vocês. Obrigada. Para mim, uma das coisas que mais me marcou em tudo isso que foi falado foi muito essa questão da vulnerabilidade, né? E como todos nós estamos expostos agora, e acho que a gente passou por um período muito grande em que a gente sempre acreditou que a gente tem que ter as respostas, a gente precisa ter certeza, existe um caminho, e acho que todo esse cenário vem realmente para confrontar isso, e que, na verdade, não existe uma única resposta, não existe um único caminho, e que agora, nesse momento, a gente assumir e aceitar a nossa vulnerabilidade vai ser provavelmente a nossa maior força, né? Vai ser o que vai permitir com que a gente lide e saia dessa situação mais forte, que a gente provoque novas reflexões e que a gente tenha novos caminhos, né? Não um único certo, porque acho que isso não existe, mas vários outros caminhos muito diferentes e muito possíveis. Então, essa questão da vulnerabilidade me marcou muito. Essa questão da bituca de cigarro do Viktor Frankl já foi uma metáfora que já me ajudou muito, né, em outros momentos da minha vida. Então, sempre é uma reflexão que me toca muito. Eu acho que era realmente um ponto que todos nós precisamos pensar nesse momento. Então, assim, foi muito, muito bom, muito gratificante. Acho que eu saio muito energizada, como o Arthur falou, dessa conversa, com a cabeça cheia de ideias e muitas reflexões. Então, obrigada por tudo. Obrigada, Gé. Pessoal, quero compartilhar com vocês o tema do genuíno. Para mim, parece que vem esse termo, quando eu ouço durante a conversa toda e ouvindo os comentários agora, vem para mim esse tema, genuíno. Penso que na grande maioria estava naquele processo muito estreito do dia a dia, acorda às 6h30, sai correndo, pega um carro, chega na empresa, deixa um filho no caminho e toma um café e depois almoça, depois volta correndo, e as pessoas não estavam tendo talvez uma provocação para olhar as coisas com uma amplitude maior e revisitar o que de fato é importante, né? Hoje a gente vê um protocolo diferente do dia a dia, né? Passou a ser muito comum daqui a pouco entrar uma criança gritando numa sala onde está alguém fazendo uma reunião de videoconferência. Talvez ontem, ou há 45 dias atrás, isso seria um vexame, seria uma gafe. E eu vejo isso como algo genuíno. O que é de fato importante, né? Por que a criança não pode ter a atenção do pai ou da mãe naquele momento? Então, me provoca, e vem esse termo genuíno. E daí eu divido com vocês essa oportunidade de viver com intensidade o que a gente tem aí pela frente, de maneira a pensar as coisas de uma maneira mais ampla e genuína. Me fez lembrar, João, obrigada, e me fez lembrar uma das reuniões que a gente estava fazendo, e a Catarina, filha mais velha do Arthur e da Simone,
ele falou assim, filha, dá para você abaixar o volume? Aí ela falou assim, pai, dá para você abaixar o volume? Então era assim, ele também estava atrapalhando ela. Tá falando alto, pai, você também tá me atrapalhando, por isso que eu tô aumentando o volume. Então, do tipo assim, se você tem um problema, eu também tenho um problema agora. A sua voz está atrapalhando o que eu estou assistindo. E aí foi muito engraçado, porque a visão do adulto, né? Então, trazendo esse estar genuíno, que para a criança tem um lugar assim, não sou só eu, criança, que te atrapalho, você, adulto, também me atrapalha. Deixa eu te contar. Então, eu escuto isso muito e é real, que é um convite para dizer assim, como que a gente vai delimitar o nosso espaço aqui? Porque é o mesmo espaço e a gente vai ter que dividir esse espaço. Então, que acordos são esses? Porque o genuíno está muito presente. E eu acho que mesmo com filhos adultos, e eu tenho um adolescente que está aqui comigo e com o Edu, e é um adolescente que a gente às vezes ri, às vezes tem vontade de matar ele, né? Porque eu estou no meio de uma reunião e ele está no videogame gritando, urrando, como se ele estivesse morrendo, né? E aí eu falo assim, então, o que a gente pode combinar? Ah, tá bom, vamos combinar horários, então. Então é isso. Tem um lugar que é como que a gente coloca os limites e acorda os limites, porque não dá para só eu fazer o que eu quero, porque eu sou o adulto. E todo o restante segue as minhas ordens, né? Então, para mim, veio muito esse questionamento e te agradeço. Muito bom. Não percam na próxima quarta-feira um outro Talks, que é sobre... O tema é Home Offices. A gente vai falar um pouco dessa questão do remoto, do impacto disso, enfim, tentar mesclar um pouco de dica técnica e também, assim, pensar sobre o que isso representa, né, para cada um de nós, né? Então, o Lucas querendo entrar ali. O quê? Nada, agora é o Lucas que estava entrando ali, corre. Então, da minha parte, obrigado. Então, um beijo grande para vocês. E aí, Dani, Marisa, com vocês, as palavras finais. Obrigada, gente. Obrigada pela oportunidade. Obrigada pela conversa e pelas provocações. Valeu. Muito grato também. Espalhem essa conversa para mais lugares e se juntem mais vezes. É muito bom vê-los e conhecê-los. Arthur, a conversa vai estar gravada no YouTube? Sim. Uma coisa que eu lembrei enquanto a Rê falava, e agora vou trazer de volta, a Lenine tem me ajudado bastante, tá, Rê? Com a música dele de Paciência, que é uma música que eu acho que é assim imperdível, porque ele traz exatamente o que a gente está vivendo. Então, Lenine... Desde os 15 eu ouço essa música. Desde os 15 eu ouço essa música para tentar. Então, ela é super atual. Perfeita. Obrigada pela dica, pela lembrança. Fazia tempo. Mamãe, não vou sentar. Beijo, gente. Tchau, gente. Tchau. Até mais. Obrigado.